A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 6, com o tema Paulo no poder do Espírito. O texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 1 ao versículo 7. O Espírito Santo já agia na vida de Paulo antes mesmo da sua conversão, porque o Espírito Santo ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É impossível alguém se arrepender dos seus pecados se não tiver ação do Espírito Santo na sua vida. Porém, isso vai acontecendo de forma progressiva. O Espírito tem várias formas de agir na vida do homem e nós vamos conhecendo o Espírito Santo de forma mais aprofundada de acordo com que nós vamos caminhando na nossa vida cristã. E Paulo, ele se converte no caminho de Damasco e ele é levado para a casa de Judas e Ananias é enviado por Deus. Chegando lá, ele coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo e Paulo, ele vai voltar a enxergar porque os seus olhos estavam fechados devido à claridade da presença do Senhor que ele apresentou no caminho de Damasco. E naquele momento ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai ser revestido do Espírito Santo. E nesse momento ele recebe poder para pregar o Evangelho. E logo que ele sai dali, ele já começa a pregar o Evangelho nas sinagogas. Ele já começa a provar que Jesus é o Cristo. Então, o maior desafio dos apóstolos nesse tempo era provar que Jesus era o Cristo. Porque os judeus estavam tão endurecidos e tão afastados de Deus que eles não conseguiam enxergar nas Escrituras a promessa da vinda do Messias. Mesmo que enxergassem, eles não conseguiam ver que Jesus, a qual o Senhor havia enviado, aquele era o Messias. Eles estavam esperando uma pessoa, uma outra pessoa, e eles perderam a vinda do Messias justamente por estarem tão afastados da presença de Deus. Então, o desafio aqui de Paulo era provar que Jesus era o Cristo, usando a mesma escritura que ele usava para perseguir a igreja e dizer que Jesus não era o Cristo. Agora, cheio do Espírito Santo, ele tem condição de entender, de ver que a Bíblia fala sobre Jesus e que Jesus realmente é o Filho de Deus. E então, o que é a plenitude do Espírito que Paulo recebe ali na casa de Judas, pela imposição de Ananias, a imposição de mãos de Ananias? Essa plenitude fala de tudo, de toda a ação do Espírito na vida do homem. Não só aquela ação inicial para provocar o homem a ver os seus pecados, a entender que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus. Não é só isso. E também não é só a regeneração, que é o novo nascimento, mas também é o revestimento de poder. Então o Espírito Santo ele gera em nós frutos do Espírito, que isso vem através da regeneração, mas também ele tem para nós um revestimento de poder, porque é necessário ter poder para pregar o Evangelho. Não podemos apenas ter o conhecimento, nós precisamos ter o Espírito Santo. Esse conhecimento importante que devemos ter deve ser acompanhado de poder do Espírito Santo, para que a nossa pregação seja confirmada, né? Para que o nosso ministério haja poder, seja ele também eficaz e realmente seja útil para
a obra de Deus. Então nós vamos aqui para o tópico de número 1, pregando a Cristo no poder do Espírito. 1.1, Paulo movido pelo poder do Espírito. Então, após a sua conversão, Paulo ele fica alguns dias em Damasco. Isso está revelado em Atos capítulo 9 e no versículo 19. Ele prega ali nas sinagogas que haviam em Damasco, mostrando que logo após a conversão, o homem já tem, então, uma missão de pregar o Evangelho. Muitas pessoas pensam que é nova no Evangelho, que veio agora para Jesus, que não tem condição nenhuma de ser uma testemunha de Jesus. Mas nós vemos aqui que Paulo, logo após a sua conversão, ele já começa a ser testemunha, a anunciar o Evangelho nas sinagogas. Então veja bem que isso deve iniciar logo que nós recebemos Jesus. Nós temos então essa missão de dizermos para as outras pessoas que Jesus é o Cristo. E Paulo agora, depois de receber o Espírito Santo, ele tinha uma direção dele, ele não vivia mais segundo a sua vontade, mas ele era movido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Tudo que ele fazia, tudo que ele realizava, deveria ser através da vontade do Espírito Santo. Então, 1.1, o caminho da pregação. Paulo ele passou por alguns estágios até ser reconhecido como apóstolo. Então, para sermos inseridos no ministério, nós precisamos entender que existem alguns estágios. Precisamos de um caminho para percorrer até o momento em que nós seremos reconhecidos pela igreja como um ministro da palavra. Então, Paulo ele já pregava o evangelho, porém ele não era reconhecido como um apóstolo. Ele estava ainda caminhando, ele estava ainda amadurecendo na fé, ele estava sendo ainda preparado para isso. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia, no sudeste de Damasco, e ali ele tem um encontro com o Senhor, e ali ele aprende muito com o próprio Jesus, e ele tem uma convicção mais forte a respeito da palavra de Deus, e ele então ali preparado. Depois ele volta a Damasco, fica um tempo ali, depois ele vai a Jerusalém, onde ele não é bem recebido no primeiro momento, justamente porque os irmãos de Jerusalém tinham dúvidas se Paulo havia se convertido ou se ele ainda era um perseguidor da igreja. Então, os irmãos ficavam com o pé atrás, meio preocupados, porque eles não sabiam se realmente Paulo tinha tido aquele encontro com Jesus. E então ele não foi de primeira mão bem recebido. Mas ele fica ali por algum tempo, depois o Espírito Santo envia ele para fora dali de Jerusalém, dizendo que ali não era o seu lugar. Porém, Paulo, o tempo que ele teve em Jerusalém, ele anunciou o evangelho com toda intrepidez. Ele não teve medo nenhum, nem daqueles judeus que antigamente eram seus amigos e agora se tornou seus inimigos, porque Saulo agora, que antes era um perseguidor da igreja, agora ele se torna discípulo. Então ele faz amizade com os irmãos da igreja, mas faz inimizade com seus antigos amigos. Então, ele está agora nessa fase de transição. Aqueles que estavam do seu lado passam a ser seus inimigos. E aqueles que eram os cristãos verdadeiros, agora estão reconhecendo, estão na fase de reconhecer que Saulo agora é um irmão em Cristo, que deve ser recebido no corpo de Cristo. Vamos para o item de número 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Nós sabemos que Paulo ele faz mais de 2 viagens missionárias, porém, o autor aqui ele vai estar focado em apenas 2 viagens que Paulo é acompanhado de Barnabé.
Na sua primeira viagem missionária, ele, ele vai visitar Antioquia. Barnabé vem a Damasco buscar Paulo e leva ele até Antioquia para estar ali ajudando ele no discipulado de alguns irmãos que estavam ali. Então ele visita Antioquia, Fenícia, Chipre e outros lugares menores. E quando ele termina essa primeira viagem missionária, eles voltam novamente a Antioquia, mostrando que Paulo e Barnabé não eram dois discípulos de Jesus independentes. Eles tinham uma igreja para dar satisfação e prestar relatório. Eles tinham ali seus superiores, eles tinham ali pessoas a quem eles prestavam conta. Hoje existem muitas pessoas que pensam que pode ter uma vida cristã isolada, sem ter alguém, uma igreja, a prestar conta do que ele faz, do seu trabalho. E Paulo e Barnabé tinham. E o ponto de partida para todas as viagens missionárias que eles realizavam era Antioquia. Eles sempre iam, pregavam o evangelho e voltavam para Antioquia. E dali, então, eles iniciam a sua segunda viagem missionária. Então, ele vai passar por outros lugares, por exemplo, como Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. São os lugares em que ele vai visitar na sua segunda viagem missionária. E é nessa segunda viagem missionária, indo ele a Éfeso, que ele vai encontrar um grupo de pessoas que não conheciam o Espírito Santo, que apesar de serem já discípulos de Jesus, eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo vai ter a oportunidade de ensiná-los a respeito do Espírito Santo, que nós estaremos vendo aqui no tópico de número 2. Argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. 2.1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Então, antes nós falamos aqui sobre Paulo e as suas viagens, suas duas primeiras viagens missionárias com acompanhamento de Barnabé, que era um jovem e que estava sempre com Paulo, um conselheiro, um companheiro competente. Eles estavam sempre juntos e um prendia com o outro. Nós vimos que o próprio Jesus, quando envia os discípulos, ele envia de dois em dois, mostrando que a companhia para o ministério é muito importante. Nunca devemos ser alguém que prega o evangelho, alguém só. Precisamos sempre ter a companhia de um amigo, precisamos ter alguém de confiança ao nosso lado para que nós possamos realizar com eficácia a obra de Deus. Porém, depois dessas duas viagens missionárias, Paulo e Barnabé eles vão se afastar um do outro, e agora ele vai ser acompanhado de Timóteo e Silas, que passaram a estar com ele nas suas viagens. Então ele terá outras viagens missionárias, acompanhado agora de Timóteo e de Silas. Então, quando Paulo ele volta a Éfeso, ele vai deparar com um grupo de pessoas que estavam ali, que eram pessoas tementes a Cristo, mas que conheciam apenas o batismo de João. E havia até ali um homem muito conhecedor da palavra de Deus chamado Apolo. Apolo, ele era um homem eloquente, profundo conhecedor das Escrituras, porém só conhecia o batismo de João e nunca havia ouvido falar sobre o Espírito Santo. Então Paulo ele vai usar isso como uma oportunidade de estar ensinando os irmãos naquele lugar, porque isso era propósito de Deus, que Paulo fosse esse ensinador, esse erudito, que pudesse estar aclarando as doutrinas bíblicas, aquilo que ainda não estava claro no coração de muitas pessoas. Paulo vai fazer isso, principalmente aqui nesse texto que nós estamos estudando.
E Apolo, apesar de ele ser um homem muito conhecedor e muito eloquente, ele não está fechado ao conhecimento. Ele, quando ouve falar de que havia o Espírito Santo e que ele conhecia apenas o batismo de João, que ele precisava conhecer mais sobre Jesus, que ele precisava ser batizado em nome de Jesus, ele estava aberto ao conhecimento. Isso é o Evangelho. Nós não podemos nos fechar naquilo que já sabemos e pensar que temos todo o conhecimento a respeito de Deus. De forma alguma. Nós precisamos estar sempre abertos a aprender. Isso é muito importante e isso revela a nossa maturidade cristã. Então, Apolo, ele não foi orgulhoso, ele não disse, olha, foi eu que cheguei aqui primeiro, eu que fiz aqui esses discípulos, eu que tenho ensinado aqui, e vocês vêm agora ensinar a mim e falar para mim que existe outras coisas que eu preciso aprender. Não, de forma alguma. Apolo era um homem aberto a aprender a palavra de Deus. Que nós sejamos assim. Muitos pensam que pastores, que professores, que teólogos, eles sabem tudo. De forma alguma. O conhecimento de Deus é muito profundo. Precisamos estar sempre aprendendo, reaprendendo, reconsiderando aquilo que já sabemos, relembrando aquilo que nós esquecemos. Então, o ministério ele é dinâmico, ele precisa ter esse contato com outras pessoas para que possamos estar sempre em um ciclo de aprendizado e de ensino. E Apolo entendeu isso, e isso é importante. Nunca saberemos tudo sobre Deus, estaremos sempre aprendendo. Se Deus pudesse ser alguém que pudesse ser esquadrinhado, pudesse ser aprendido como um objeto que nós sabemos a sua origem e também todo o seu processo, então Deus deixaria de ser Deus. Ele seria apenas um objeto a qual pode ser estudado. Então, Deus, ele se revela a nós. Nós podemos conhecer Deus só na medida em que ele se revela. Por isso, nós precisamos estar sempre abertos a conhecer ao Senhor Jesus e prosseguir isso em conhecer. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Então, é possível sempre crescer. É possível sempre crescer na graça e no conhecimento. Não coloque um teto no seu conhecimento. E seja cada dia se aprofundando mais. Então, 2.2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Então, existe uma sequência. É impossível receber o Espírito Santo sem antes crer em Jesus. É preciso crer primeiro, para que depois sejamos revestidos do Espírito Santo. E também, para ser revestido do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, é preciso crer. Infelizmente, muitas pessoas não creem no batismo com o Espírito Santo no modelo de Atos 2. Porque esses discípulos aqui, eles foram batizados no Espírito Santo no modelo de Atos 2. Então, ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é diferente. É um termo que tem um peso mais pleno, que não é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? E em outras, nas cartas de Paulo, por exemplo. Ser cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é no modelo de Atos 2. Por isso nós vemos que quando esses discípulos e Paulo impõe as mãos sobre ele, eles falaram línguas e profetizaram. Então esse revestimento de poder fala da plenitude do Espírito Santo sobre os seus discípulos para que eles pudessem ser testemunhas. Jesus disse ao ficar em Jerusalém para que sejais revestidos de poder, para que vós possais ser minhas testemunhas. Então é necessário ser revestido de poder para que possamos ser testemunhas de Jesus de forma completa, termos poder ao pregar o Evangelho, para que o pecador se arrependa dos seus pecados. Então vamos continuando aqui, item 3.
do tópico 2. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Então, quem era Apolo? Apolo, ele era um judeu de Alexandria. Pelo fato de ele ser judeu, ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, do cânon das Escrituras do Antigo Testamento. E ele era de uma cidade egípcia, que era a Alexandria, uma cultura egípcia. E ele ouviu falar de João Batista e das suas pregações, e ele creu no que João Batista ensinava, que era um chamado ao arrependimento, que as pessoas deveriam se batizar, o batismo do arrependimento. Então, esse Apolo, ele sabia tudo que João havia ensinado e ele creu nisso. Tornou-se um discípulo de João Batista. Porém, ele precisava ser lapidado, ele precisava continuar crescendo nesse conhecimento. Ele precisava estar se aprofundando nisso, ele não podia parar por aí. Ele precisava continuar. Então, Paulo ele vai enviar Áquila e Priscila a Éfeso antes que ele fosse, justamente para dar essa orientação a Apolo e mostrar para ele a respeito da pessoa do Espírito Santo, que ele dizia que nem havia ouvido falar que existisse ou que havia Espírito Santo. Então veja bem, ele não conhecia o Espírito Santo, apesar de conhecer o Antigo Testamento. Vamos aqui para o tópico de número 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. 3.1, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Então, como que Paulo ensinava sobre o Espírito Santo? Qual era a base para que ele ensinasse sobre o Espírito Santo e sobre a plenitude do Espírito? Era só baseado em experiência ou ele tinha uma fonte? Então, nós vamos aprender que Paulo ele usa a própria Bíblia como fonte. Então, veja bem, toda a fonte doutrinária parte das Escrituras e não das experiências. As experiências são importantes, só que elas são secundárias. Elas virão, elas têm o seu lugar, elas devem ser, sim, ensinadas, mostradas para as pessoas, porém, ela fica em segundo plano. A primeira fonte doutrinária bíblica é as Escrituras. Então, Paulo, sendo um erudito nas Escrituras, ele vai usar o Antigo Testamento, que é a Bíblia que eles tinham nesse tempo, para ensinar os irmãos sobre o Espírito Santo. A Bíblia já falava, na Antiga Aliança, sobre o Espírito Santo, apesar de ser de forma bem limitada, de forma bem subjetiva, mas o Senhor já havia ensinado sobre o Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade já estava ali. Ou seja, a Bíblia já ensinava sobre isso. Porém, é uma revelação bem limitada, bem subjetiva, porque a revelação bíblica ela é progressiva, ela é crescente, ela vai crescendo, o Senhor vai lançando luz sobre esse conhecimento a cada dia. E aqui, então, Paulo usa a própria Bíblia para falar sobre o Espírito Santo. E a segunda fonte que ele usa é o dia de Pentecostes. Aquele acontecimento que houve em Atos 2 é uma fonte de revelação de que o Espírito Santo ele é real e que ele quer revestir os discípulos de poder para que eles pudessem ser testemunhas, como Jesus disse em Atos capítulo 1, no versículo de número 8. Vamos então para o item de número 3, do tópico 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfaz a mensagem de João Batista e nem de Apolo. Então, Paulo não chegou ali dizendo, olha, vocês aprenderam com João Batista e agora com Apolo, mas vocês aprenderam errado.
Eu preciso ensinar para vocês o que é verdadeiro, de forma alguma. Porque o que João Batista ensinou e o que o Apolo ensinou é verdade. Porém, como eu já disse, a revelação de Deus ela é progressiva, eles precisavam continuar aprendendo. Então, eles aprenderam certo de João Batista e de Apolo. Porém, eles precisavam continuar. Eles não podiam parar por ali. Quantas pessoas que vêm para Cristo e estacionam? Eles recebem Jesus, porém eles estacionam, eles ficam fechados naquilo que sabem, não se abrem para o conhecimento. Por que hoje existe tanta perseguição ao pentecostalismo no Brasil? E eu quero dizer sobre o verdadeiro pentecostalismo. Lógico, nós entendemos que existe o falso pentecostalismo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do pentecostal bíblico, do pentecostalismo que tem as escrituras como base de ensino. O que Paulo vai usar para explicar sobre o Espírito Santo aos irmãos em Éfeso. Então é disso que eu estou dizendo, que estou falando para os irmãos. Nós precisamos fazer distinção entre o verdadeiro e o falso, porém não podemos descartar, né, que o verdadeiro pentecostalismo, que o batismo com o Espírito Santo é imprescindível para quem prega o Evangelho. É um revestimento de poder para que possamos então executar a obra de Deus com eficácia. Então, Paulo, ele fortaleceu os irmãos com a mensagem de Jesus Cristo, dizendo para eles que eles precisavam conhecer o batismo em nome de Jesus, e eles foram batizados em nome de Jesus, e também batizados com o Espírito Santo. E ali eles profetizaram e falaram em línguas, e tiveram evidência, a experiência. Porque veja bem, não podemos apenas pregar teorias. O Espírito Santo é real. Jesus é real. A pessoa do Pai é real. Isso muito bem, precisamos fazer isso. Mas, além disso, precisamos experimentar. Volto a dizer, a experiência ela fica em segundo plano, mas ela tem que existir. Temos que ter uma experiência com o Senhor para que não sejamos apenas teóricos. Não podemos ser pregadores teóricos. Precisamos ter uma experiência, experimentar aquilo que ensinamos, né? Para que o nosso ensinamento tenha um embasamento mais forte, mais equilibrado. Porque nós podemos ensinar sobre alguma coisa, mas nunca teremos, vamos dizer assim, uma precisão a respeito daquilo se não experimentarmos. Temos que experimentar. Quando experimentamos, nós temos então uma convicção mais profunda daquilo que ensinamos. Então, por isso é necessário que experimentamos o Espírito Santo em toda a sua plenitude, e isso está disponível a todo cristão, todo aquele que converteu-se a Cristo. Portanto, busque o batismo com o Espírito Santo. Se você já recebeu Jesus na sua vida, se arrependeu dos seus pecados, busque o batismo com o Espírito Santo. Isso é importante para a sua vida. Conclusão: no poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Então veja bem, nós somos incentivados a buscar o batismo com o Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo sobre nós, para que sejamos então testemunhas de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana, e Deus abençoe também você que é professor da escola dominical, tenha uma ótima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor.